Jeremias 2, versículo 1. Jeremias, vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 8. Jeremias fica depois de Isaías, né? E antes de Lamentações. Jeremias, que foi um profeta que sofreu muito no seu ministério, né? Mas foi até o final, porque Deus era com ele e é conosco também, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui, pelos lindos louvores que foram entoados, ó Pai, no culto até este momento. E ainda o nosso amado irmão Elias vai cantar um louvor antes da oração. E assim, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha agora falar-nos por meio da Tua Palavra, para que o culto fique completo. Te louvamos, ó Pai, neste final de ano, por tudo que Tu tens feito por nós e para nós. Estamos alegres e felizes. Louvado seja o nome do Senhor por tudo. E agora completa, meu Pai, com a Tua Palavra em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos lá. Jeremias 2, 1 em diante diz assim: A mim veio a palavra do Senhor dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Verso 4: Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. E sem perguntarem: Onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de teres entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: Onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Amém? Somente técnico. Irmãos, esse texto nós encontramos aqui no capítulo 2, depois de Deus ter encorajado o profeta Jeremias no capítulo 1, falando acerca do seu ministério, do seu chamado. No capítulo 2, nós encontramos o Senhor, Ele fazendo menção, Ele lembrando de Israel, do amor, da afeição de Israel quando era jovem, né? Do amor de Israel quando noiva, e de como Israel seguia o Senhor no deserto, numa terra em que se não semeia. Então, irmãos, o Senhor é aquele que sempre traz a memória. Nesse momento aqui, Israel estava afastado de Deus. Aí Deus vai e lembra o povo de Israel de tudo o que ocorreu lá no deserto, quando Israel era jovem, quando era como uma noiva para com o noivo. Você vai encontrar também no Novo Testamento uma menção da igreja como a noiva do Cordeiro. Quer dizer, Deus está fazendo por meio do profeta Jeremias o povo lembrar do passado.
E muitas vezes a pessoa, ela começa bem com o Senhor, no princípio é 1000 amores, é a juventude da pessoa na fé. A pessoa começa bem com o Senhor, começa realmente como uma noiva para com o noivo. Mas com o passar do tempo, se a pessoa não vigiar, ela vai se afastando do Senhor. Ela vai seguindo outras coisas ou misturando a fé que ela tem em Deus com ídolos, com coisas deste mundo. Como Israel fez na época do profeta Jeremias. Olha só o que ele fala no versículo de número 3. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Quer dizer, Israel era consagrado, separado, dedicado ao serviço do Senhor, pertencia ao Senhor. Eram as primícias, como as primícias. O que é as primícias? É os primeiros frutos, aquilo que há de melhor, que pertencia ao Senhor, aquilo que é visto também como dízimo. Então, ele fala que Israel era assim para ele, em meio a todos os povos da terra, Deus tira Israel como as primícias, como aquilo que havia de melhor, de mais precioso para Deus em termos de povos na terra. E Israel teve esse relacionamento com o Senhor. Todos os que, parte do verso 3, ou devoravam ou devoraram, se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. O que aconteceu? Nós lemos várias vezes na trajetória do povo de Israel, quando eles saíram do Egito, passando pelo deserto. Algum povo, ele conseguiu barrar Israel? Não. Por quê? Porque Deus estava com Israel. Que coisa maravilhosa. Então Deus está lembrando. Todos os povos que iam contra vocês, em outras palavras, Deus estava falando aqui por meio do profeta Jeremias, eu os abatia. É aquele cristão também trazendo para os nossos dias que no começo da sua fé, ele tem uma fé que é algo assim gigantesco. Ele tem aquela fé de crer em coisas que às vezes até o pastor, quando olha no princípio, fala: poxa, como isso aviva a fé, né? Como isso aviva a obra. A nossa fé cristã, quando uma pessoa está nesse relacionamento tão lindo, tão assim íntimo com Deus, mas com o passar do tempo, se a pessoa não vigiar, o que acontece? Vai embora o primeiro amor, vai embora o relacionamento. A pessoa esquece que ela é noiva de Cristo juntamente com a igreja, que é a noiva do Senhor, como Israel esqueceu. Então nós não podemos. O Senhor aqui estava restaurando esse pensamento no meio do povo de Israel. Ele estava lembrando o povo de Israel de como ele relacionava-se com Israel e Israel com ele. Isso significa que porque Deus não muda. Ele sempre também traz a nossa lembrança, a nossa memória, coisas do passado para avivar a nossa fé. E aqui o povo estava em pecado, esse era o problema. O povo deixou a Deus, e é interessante, Israel fazia uma coisa que muito crente às vezes faz. Nós, se não vigiarmos, fazemos. O quê? Serve a Deus e serve o mundo. Israel fazia isso. Algo que Deus não permitia. Deus não ia jamais dividir a sua glória. Há essa expressão nesse sentido em várias partes da Bíblia. E Israel tinha essa tendência. Virava e mexia, Israel estava voltado para os ídolos. E isso acontece conosco. Mas olha como Deus é um Deus que Ele prioriza o relacionamento. Aqui o simbolismo matrimonial. Irmãos, a igreja nunca pode esquecer de uma coisa: ela é a noiva daquele que é o noivo e que há de vir buscá-la. Se a gente esquecer disso aí, a gente compromete todo o processo. Porque quando a gente começa a agir de uma forma indiferente, nós estamos entrando num relacionamento que pode redundar numa traição para com Jesus, como Israel estava traindo o Senhor Deus Todo-Poderoso. E Deus, Ele não quer isso.
Porque o Espírito em que em nós habita, ele tem o quê? Ele tem ciúmes. É um ciúme em que sentido? Que não quer que nós façamos aquilo que não é da vontade de Deus. Porque Deus é puro, né? Então quando ele vê a gente extraviando, saindo um pouco, ele vai usar alguém, ele vai usar um sonho, vai usar o pastor, vai usar um irmão, vai usar qualquer situação que ele queira para nos alertar. E isso é muito bom. Era o que eles estavam fazendo aqui com Israel, embora Israel não entendeu isso que aconteceu. E lá na frente explodiu a bomba, a Babilônia tomou Jerusalém. Mas Deus, antes disso acontecer, usou muito o profeta Jeremias. E aqui é uma lembrança de algo bom, de um momento bom. Tem dias que eu pego pensando na minha vida, e eu lembro do passado, onde eu pegava fogo de Deus na mão, assim, no monte, ó. Isso era maravilhoso, e é até hoje, né? Eu sei que alguns aqui já viram isso também, estou contando aqui, às vezes eu conto isso. Eu lembro disso, maravilhoso. Pastor, Deus vai fazer com todo mundo todo dia? Não, Ele faz quando Ele quer. Não é? Aí eu lembro quando Deus me tomou ali no Espírito Santo para falar língua estranha, a primeira vez, que coisa maravilhosa. Parecia que a casa da irmã assim estava como uma nave no espaço. A coisa foi um poder tão pentecostal que até a irmã sargenta também da Polícia Militar, que era na casa dela a reunião, foi batizada no Espírito Santo também. Às vezes eu conto isso, é maravilhoso. E outras coisas mais. Então a gente tem que lembrar, porque isso sustenta a nossa fé. Senão a gente fica olhando só para os problemas, para as situações difíceis e esquece do relacionamento de fé e de amor que a gente tinha com Deus no primeiro momento da nossa fé. E era o que Deus aqui estava trazendo à memória do povo de Israel. Isso significa que Deus é um Deus de lembrança. Deus quer que a gente lembre das coisas que Ele fez. Eu sempre falo isso, né? Tem muitas mensagens, não é que eu sempre falo isso, há muitas mensagens na Bíblia que falam isso. Você vai encontrar, por exemplo, no livro dos Salmos, quantos salmistas fazendo menção dos milagres do passado, orando, falando com Deus, de quantas coisas Deus havia feito no passado, mas orando para quê? Para Deus fazer naquele momento em que eles estavam orando também. Deus gosta disso. Você já viu quando você vai conversar com uma pessoa? Quando você vai conversar com uma pessoa, preste atenção. E aí você quer ter uma conversa agradável, você quer colocar um efeito na conversa, para ficar um clima gostoso na conversa. Então Deus gosta disso também. Que a gente tenha uma conversa com Ele, mas dentro de um diálogo, né? Ele quer que a gente converse como estamos conversando realmente com Ele. Que às vezes a pessoa fala, mas parece que não está falando com Deus. Não um diálogo, um monólogo, falando consigo mesmo, não. Mas falamos com Deus. E aqui Deus estava usando o profeta para trazer isso à memória do povo de Israel. Olha só o versículo 4. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a... Olha o que Deus está falando aqui. O que eu fiz para os vossos pais? Para que eles se afastassem de mim e fossem após a nulidade dos outros deuses. Essa palavra nulidade significa que não tem valor, não tem mérito nenhum. E muitas vezes a pessoa, ela larga Deus para ir atrás de coisa que não tem proveito, não tem valor nenhum, como Israel estava fazendo. E aí Deus fala: o que eu fiz com vocês, com os pais de vocês, para que eles se afastassem de mim? Na verdade, Deus estava falando isso, Deus estava ali reivindicando algo, uma fidelidade da parte deles para com Ele, porque na verdade Ele não havia feito nada para que eles se afastassem dele.
O que isso, trazendo para os nossos dias, fala ao nosso coração? Irmãos, nós não podemos nos afastar do Senhor de maneira alguma. Deus não quer, você vai ver muitas mensagens na Bíblia, na verdade, Deus querendo relacionar com seus filhos, porque Ele é um Deus de quê? De amor. Eu nunca vi você amar alguém e não gostar de estar com ele. Você já viu isso? Isso não é amor. Amor é você gostar, é você ter prazer. E Deus quer que nós tenhamos o quê? Prazer nele. Então, quando a gente está afastando um pouquinho de Deus ou fazendo alguma coisa errada, é por isso que Deus usa um meio para nos falar, porque Ele não quer que nós nos envolvamos com aquilo que não pertence a Ele, com aquilo que não tem vida, com aquilo que é nulidade, não tem valor, é imprestável. E às vezes a pessoa, se não vigiar, qualquer de nós pode envolver com uma coisa que não tem valor, é imprestável. E às vezes a pessoa pensa assim: nós estamos virando mais um ano. O que aconteceu na minha vida, irmãos? Quantas coisas boas. Aqui tem pessoas, a irmã falou aqui, deu testemunho, eu creio que outros também têm, porque durante esse ano aconteceram muitas coisas boas e ruins, mas em todas essas coisas o Senhor nos abençoou. Isso é motivo para nós glorificarmos o nome do Senhor. Nós passamos por provações, nós estamos findando o ano com resultados positivos. Nós estamos aqui, quantas pessoas morreram, pereceram, sofreram muito mais do que o normal, e Deus tem nos poupado, Deus tem nos abençoado. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. O amor de Deus, Ele vai no fundo dos nossos corações, Ele mexe com a estrutura do cristão. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que quando você ouve a pessoa falando de Deus, a pessoa cantando sobre Deus, você glorifica a Deus, você bate palma para Deus, porque Ele é o Senhor. Você faz algo para Deus, é Deus manifestando, é os cânticos, é uma pregação, é uma oração, você glorifica, porque é Deus. Você lembra: ó Senhor, quantas coisas o Senhor tem feito por nós. E às vezes nós somos injustos e esquecemos, que às vezes nós esquecemos. O ser humano tem a mente curta, ele às vezes tem tendência de esquecer das coisas. A própria história bíblica mostra isso. Israel era perito nisso, em esquecer o que Deus havia feito para eles, para os israelitas. E olha só o versículo 6: e sem perguntarem onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito. Quer dizer, nem preocuparam com isso, não estavam nem aí. Que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos, de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, quer dizer, de perigos, irmãos, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Olha só, eles nem perguntaram. Olha a desconsideração, eles não estavam, isso aí trazendo para uma linguagem mais clara, eles não estavam nem aí para mim. Se desviaram mesmo, e pronto, acabou. Irmãos, nós temos que ser gratos a Deus. Isso aqui é uma ingratidão do povo de Israel, que a Bíblia menciona. Deus gosta muito, como você também gosta, de quando você faz algo para alguém, aquele alguém reconhece. Deus gosta disso também, que você agradeça a Ele, que você louve o nome dEle. Quantas vezes eu falo aqui na igreja, louvor é o que também? Vocês sabem disso. Significa agradecer. Isso aí. Agradecer a Deus. Eu estou pregando aqui para vocês, mas é para agradecer a Deus também. Eu estou falando disso aqui, estou me vendo na mensagem, estou lembrando, estou pregando, estou lembrando do que Deus fez por mim também. Porque Deus me tirou do vale da sombra da morte. Assim como Ele no deserto deu muitos livramentos para o povo de Israel e estava trazendo a memória deles aqui. Quantas vezes Deus fez coisas grandes na minha vida no passado. E se eu se esquecer disso aí, eu estou esquecendo do próprio Deus. Amados, o homem não pode se gloriar na sua sabedoria, nem na sua força.
ele tem que se gloriar em conhecer ao Senhor Deus Todo-Poderoso de Israel. Essa é a glória do homem, está lá em Jeremias, mesmo capítulo 9. O homem deve se gloriar em conhecer a Deus, e em mais nada. E conhecer é ter experiência com Deus. É na hora que você está passando por um problema, você pensa assim: oh meu Deus, estou sendo tão tentado aqui agora, mas eu não vou dar ouvidos à minha carne, não. Eu vou me esforçar para honrar o Senhor, porque eu conheço ao Senhor. Eu sei quem és tu, Senhor, na minha vida. Me ajuda aqui agora para que eu não caia nessa tentação. Israel não fez assim e por isso caiu em tentação. Como Deus fica triste, né? Por isso que ele estava falando através do profeta Jeremias. A tristeza do coração de Deus. Com mão forte Deus tira eles da terra do Egito. Depois de tantos acontecimentos no deserto. E ali Deus, ele puliu, ele trabalhou um povo para si. Quando esse povo adentra para Canaã, o povo esquece do Senhor. Meu Deus do céu. Olha só o versículo de número 7, acompanhe comigo. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizeste abominação. Meu Deus do céu. Eu levei vocês, eu coloquei vocês numa terra boa, e quando vocês chegaram lá, vocês fizeram daquela terra uma abominação. Irmãos, muitas passagens há na Bíblia, nós devemos ter cuidado. Deus dá, mas Deus não quer que jamais nós nos esqueçamos de que foi Ele que nos trouxe até aqui e vai nos levar até a glória. Nós cremos nisso aqui. Você está de barriga cheia, preste atenção. Quando eles entraram em Canaã, se alimentaram do bem, esqueceram-se do Senhor. Não se esqueça do Senhor. Lembre do Senhor. Dedique a sua vida para Deus. Faça o melhor para Deus, porque Deus vai fazer o melhor para você também. Isso é uma questão de fé. Imagina Deus olhando, vendo você aqui na terra, se dedicando, se esforçando na obra dele. Deus tem prazer, Deus gosta, Deus vai abençoar a sua vida. De montão, é lógico que vai adiantar a sua vida, porque você está adiantando a vontade dele na terra também. Então não se esqueça de Deus. Você está comendo, está farto, Deus está te dando condições de você comprar uma roupa boa, ainda que não, mas Deus está te prosperando de alguma forma. Use o seu vigor para trabalhar para Deus, fazer a obra de Deus, para que você também não corra o risco de distrair com a outra coisa, como Israel distraiu e se desviou de Deus. Porque quando a gente fica muito distraído com as coisas, irmã Fátima, a gente corre o risco de não fazer aquilo que é o foco que Deus mandou, foi o que aconteceu com Israel. Então, Deus tem abençoado pessoas aqui, tem ou não tem? Quantas pessoas têm sido abençoadas por Deus aqui? Em meio às lutas, é lógico, nós não pregamos ilusão. Levante a mão, todo mundo vai levantar. Deus tem marcado o sinal dele de prosperidade na sua vida ou não tem? Então dê uma linda salva de palmas para ele, porque ele é o Senhor. Ele é Deus. Irmão, quantas pessoas, tem dias que eu estou passando na rua, a pessoa fala: pastor, o fulano desviou. Fulano desviou. O pastor caiu. O outro adulterou. E o pior, não está voltando mais. Complicado, né? Olha só o versículo de número 8. Falando para a liderança, hein? Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Não pergunta. E os que tratavam da lei não me conheceram. Quer dizer, desprezaram o Senhor. Os líderes religiosos, os pastores prevaricaram, quer dizer, quebraram as leis de Deus. Contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Então aqui está falando de liderança. Essa mensagem aqui, no caso, seria para mim. Se eu não vigiar, em vez de eu fazer a vontade de Deus, eu vou andar atrás de outra coisa. Olha só o perigo. A liderança de Israel se desviou, por isso o povo se desviou também. Olha o peso de um líder. Então, irmãos, nós precisamos de orar uns pelos outros para nós não cairmos. Aquele que está, cuide para que não.
É isso aí. Eu vou finalizar com o versículo aqui para o irmão Elias cantar e nós orarmos. Olha só, do verso 9 ao 11 eu não vou ler, se você depois quiser ler na sua casa. Essas nações aqui, esses dois povos que ele fala aqui, ó, verso 10: passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede, se jamais sucedeu coisa semelhante. Quer dizer, nesses povos aqui, abandonaram os deuses deles, e Israel abandonou o Senhor, que é o único e verdadeiro Deus. Deus está falando, nem esses povos abandonaram seus deuses, que são mentiras e coisas vãs. Israel me abandonou, eu que sou o verdadeiro Deus. Olha que coisa que Deus alerta. E para encerrar o versículo que eu falei que eu queria trabalhar nele, ó, versículo de número 13: porque dois males cometeu meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Cisternas rotas, irmãos, eram aquelas cisternas que eles cavavam uma pedra, ou na terra, e revestia de pedra, e fazia ali uma massa com cal e areia, e impermeabilizava a cisterna, e às vezes rachava, e a água ia embora. Então ele usou essa figura de linguagem para falar que Israel estava cavando, olha só, cisterna rota, cisterna que não continha água, que vazava, e abandonou o manancial das águas vivas. A pessoa deixa de beber água viva. Aqui é lógico, não é água literal. A água viva é uma água que é o Senhor. Ela deixa o Senhor para poder ir atrás de coisa que não tem valor nenhum. Irmão, se eu estou com sede, eu tenho que beber água. E Jesus é a água da vida. Amém. O que ele falou lá em João 8,38? Vocês lembram disso? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele falou isso a respeito, sabe de quê? Do Espírito Santo, que as pessoas receberiam logo após a sua morte. E hoje você tem o Espírito Santo no seu coração. É a água viva do Senhor na sua vida. Olha só, então nunca abandone Deus. Essa água viva, no verso 39, fala que é o Espírito Santo. Então nunca abandone o Senhor, jamais. Amém? Nosso irmão Elias pode vir à frente. Nosso irmão vai louvar e depois nós vamos passar ali alguns minutos antes, orando, né? Em nome de Jesus.